Queridos, nós vamos continuar com as nossas meditações no livro de Eclesiastes, e eu gostaria que você abrisse comigo, ainda no primeiro capítulo, Eclesiastes capítulo 1, para lermos do verso 3 até o verso de número 11. Eclesiastes capítulo 1, do verso 3 até o verso de número 11. Texto da palavra do Senhor do livro de Eclesiastes, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11, que nos diz o seguinte: Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar nunca se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, pois, nada novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus de graça e misericórdia, nós nos colocamos diante da Tua presença, do Teu trono, ó Deus, de onde o Senhor governa todas as coisas, de onde o Senhor governa tudo, para humildemente, ó Deus, pedir graça da parte do Senhor para que nós compreendamos a Tua palavra nessa noite. Obrigado pelo privilégio de adorar o Senhor, de entregar a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão. Mas desejamos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos compreender as maravilhas da Tua lei, como orou o salmista. Que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê, ó Deus, compreensão da Tua palavra. É o que nós humildemente pedimos e desde já agradecemos. Amém. Semana passada nós começamos aqui uma série de mensagens sobre o livro do Eclesiastes, nos perguntando qual é o sentido da vida, né? Neste um ano que está fazendo, desde que nós fomos jogados nesse contexto de pandemia, e todos nós precisamos reexaminar o sentido, o propósito, o significado da nossa existência, né? Tentar responder isso. O que é que vale a pena? Qual é o sentido da nossa existência? E nós descobrimos que não estamos sozinhos, né, nessa inquirição, nessa busca, porque o pregador de Eclesiastes, o sábio de Eclesiastes, vem examinando esse tema no seu livro. Semana passada nós aqui tratamos a respeito da apresentação, né, das qualificações que o autor faz de si mesmo no verso 1, quando ele diz assim: olha, eu sou o Corrélete, o pregador, sou filho de Davi, rei de Jerusalém. Ele está dizendo, né, nessa apresentação, que ele era uma pessoa credenciada para tratar dessas questões, para buscar uma resposta para estas perguntas que afligem a natureza humana desde que o mundo é mundo, né? Ele diz assim: olha, eu cheguei lá, eu me propus a compreender isso tudo e eu tenho uma resposta para oferecer para vocês. E no verso 2, então, ele propõe a resposta que ele chegou, né, a conclusão que ele chegou das suas buscas, da sua compreensão
né? E ao mesmo tempo é o tema da sua reflexão, do seu livro, quando ele diz assim: olha, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, né? Essa expressão é a moldura do livro do Eclesiastes, né? Porque ela se repete novamente lá no capítulo 12, no final do livro, verso de número 8, né? Ele repete essa expressão. Então ela funciona para nós como um inclusio, né? Que é a moldura de que onde tudo que está dentro dessas duas expressões se propõe a responder essa a indagação ou essa afirmação do sábio, do pregador, né? Ele diz que tudo é vaidade. Nós tratamos aqui desse tema como sendo esse termo um tanto quanto difícil de compreender na exatidão aquilo que o sábio deseja comunicar, porque vaidade não é a palavra exata, né? Mas ele está dizendo que na vida tudo é rebelinho, ou revelinho, ou seja, tudo é vapor, tudo é transitório, tudo é insubstancial. A vida é alguma coisa que escorre, né, dos nossos dedos, é algo que aparece e desaparece, né, repentinamente nas nossas vidas. Então, tendo apresentado assim a sua tese, nós chegamos ao poema, né, que o pregador compõe do verso 3 até o verso de número 11, para também, né, começar a tratar desse tema que ele propôs no verso de número 2. Tendo dado a resposta, né, ele agora nesse poema começa com uma pergunta no verso de número 3. Ele diz assim: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Essa é uma questão retórica, porque ele já apresentou no verso 2 a resposta. Ele diz assim: olha, tudo é vaidade, tudo é rebelinho, né? Mas a partir dessa questão, ele se propõe a tratar durante todo o livro como esse tema, essa resposta se qualifica nas várias experiências que envolvem a vida do homem. E nessa pergunta do verso 3, nós somos chamados a atenção primeiramente para o termo proveito, né? O sentido na língua hebraica, né, é uma palavra que só aparece aqui no livro de Eclesiastes e em nenhum outro lugar da Bíblia. E é uma linguagem do mundo comercial que o pregador trouxe para as suas reflexões. Porque o termo itron, que é traduzido para nós aqui como proveito, significa também lucro, ganho, excedente, vantagem, pagamento, saldo positivo. 14 vezes esse termo aparece no livro do Eclesiastes, né? E ele está usando isso para perguntar: qual é o ganho, qual é o lucro, qual é a vantagem, qual é o saldo positivo da experiência humana debaixo do sol? Esse é o primeiro termo. O segundo termo é o termo trabalho, né, o significado na língua hebraica, né, não significa literalmente trabalho como nós o conhecemos, mas significa aflição, angústia mental também, dor, sofrimento, além do labor físico. E a mesma palavra que Deus usou para Adão, lá no capítulo 3 de Gênesis, quando disse que a terra seria maldita por causa do pecado dele, e que ele agora iria enfrentar uma luta muito dura para sobreviver da natureza. O Eclesiastes está trazendo esse termo para nós, para dizer o seguinte: olha, qual é o lucro do esforço, da angústia mental, das aflições que nós suportamos para trazer alguma coisa para a nossa vida?
E a última expressão do verso 3, debaixo do sol. Essa é uma expressão interessante no livro do Eclesiastes, porque ela só aparece aqui, no livro de Eclesiastes por 29 vezes. A expressão debaixo do sol. E ele está chamando a nossa atenção, porque esse é o escopo da busca que ele está fazendo no seu livro. A expressão debaixo do sol significa literalmente uma perspectiva humana da vida. Esse homem está dizendo que ele vai analisar a existência, simplesmente excluindo Deus da equação e fazendo essa questão, propondo essa questão: qual é o proveito, qual é o sentido, qual é o significado, o que é que a vida, o que é que sobra da vida quando nós a buscamos sobre esse prisma? O que é que a vida paga de volta para nós? Por todo o esforço, por toda a angústia, por todas as lutas que nós enfrentamos, qual é o saldo positivo no final da vida? Quando formos fazer o balanço da nossa existência, o que nós vamos ganhar? Qual é o resultado final? Vamos nos lembrar que ele já havia dito no verso 2 que tudo é temporal. Se tudo é temporal, se tudo é transitório, o que a gente ganha com o nosso esforço duro, com as nossas aflições, com as nossas lutas? Qual é o retorno disso da nossa vida? Às vezes nós nos perguntamos, irmãos, talvez haja alguma coisa na vida pela qual vale a pena lutar, vale a pena nos esforçarmos. E o pregador então joga um balde de água fria nessa questão, e ele diz assim: não há nada pela qual vale a pena lutar, pelo qual vale a pena se esforçar debaixo do sol. Não há nada que justifique como resultado as nossas lutas. Vamos considerar um pouquinho o que o salmista, o que o pregador está dizendo aqui nesse texto. Pense bem: o trabalhador que dedica uma vida toda do seu trabalho para uma função, para uma empresa, e aquele homem, aquela pessoa luta durante toda a sua vida útil de trabalho a uma função, e quando ele chega na idade de aposentar, o que sobra? Qual é o ganho? Qual é o retorno? Quando nós ouvimos essas questões que são tratadas aí no foro dos nossos políticos, tratando sobre a questão da reforma da Previdência, isso é tão desanimador para o trabalhador. Você se dedica a vida toda, mais de 30 anos de esforço, de suor, de angústia, e qual é o retorno? Mas não é só na vida do trabalho, isso se envolve ou se dá em qualquer questão. Eu fico pensando para o pastor, para o pregador, para o pastor de ovelha que trata com a sua igreja, com o seu rebanho, e que ensina, e que ora, e que aconselha. E de repente, às vezes, nós olhamos para aquelas pessoas que estão lá sempre esbarrando nos mesmos pecados, nas mesmas falhas, com as mesmas inclinações, sem mudança, sem transformação. O pregador está dizendo que este é o cenário debaixo do sol. Quando nós excluímos Deus da equação, quando nós nos esforçamos, quando nós nos dedicamos, qual é o proveito que nós recebemos em volta? Pense que essa não foi o único lugar que nós já ouvimos essa questão, É tão interessante que Jesus, de alguma forma, se assemelhou ao pregador, e ele fez essa mesma pergunta no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 26, Marcos 8, 36, quando ele diz assim: do que aproveita o homem, do que ganha o homem, por
correr atrás, por tentar salvar ou ganhar o mundo inteiro, se ele perde a sua alma. Com essa questão em mente, que o pregador agora vai tentar provar o seu argumento, né? Ele vai tentar mostrar como essa busca debaixo do sol é uma busca insana, é uma busca sem sentido, é uma busca que não traz proveito. E ele faz isso observando duas coisas aqui no texto. Olhe bem o que ele propõe a nós. Primeiro, ele olha do verso 4 ao verso 7 sobre a brevidade da vida humana, quando ela é contrastada com a perpetuidade da criação. Do verso 4 ao verso 7. E depois, ele chama a nossa atenção quando ele faz o exame da experiência humana, né, e da tentativa humana de marcar o mundo, do verso 8 ao verso 11. E nós vamos tratar dessas duas coisas hoje na nossa reflexão. Primeiro, sobre a brevidade da vida humana, né, em contraste com a permanência, com a perpetuidade da criação. Do verso 4 ao verso 7, ele diz assim: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e se põe o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar não se enche, ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Quando o pregador contrasta a brevidade da vida humana, a transitoriedade da vida humana, e ele contempla a natureza, ele contempla a criação, ele diz assim: olha, sabe o que acontece com esse contraste? O problema continua. Rebelim continua. As coisas parecem sem sentido, parecem vapor, parecem fumaça. O problema não desaparece, ele não vai embora. Sabe quem é que vai embora? Nós, os seres humanos. Porque geração vai, geração vem, ou geração vem, geração vai. E se perpetua a falta de solução para o problema. Tem pouca mudança no mundo. É interessante quando nós pensamos sobre gerações, né? Nós pensamos sobre progresso, nós pensamos sobre o futuro. Cada geração tende a olhar para si mesma como a geração que vai mudar o mundo, que vai transformar as coisas. Em contrapartida, né, nós olhamos para a geração que nos antecedeu e dizemos assim: que geração antiquada, a geração dos nossos pais. Pessoas que não resolveram os problemas, pessoas que não deixaram nada de concreto. Me lembro que quando era adolescente, né, ouvindo Legião Urbana, estava lá a canção Renato Russo dizendo o seguinte: nós somos o futuro da nação. Nós transformaremos o mundo e nós deixaremos um legado transformador para a geração que nos sucederá. Falamos sobre avanço, falamos sobre progresso, mas o pregador diz que tudo isso é um mito. Sabe por quê? Porque tudo permanece sempre a mesma coisa. Às vezes nós confundimos movimento com progresso, com transformação, e essas não são as mesmas coisas. Geração vai, geração vem, e o problema continua. Preste atenção nessa frase, né? Para que você identifique também essa sensação. Os jovens de agora amam o luxo, eles têm péssimas maneiras, eles desprezam a autoridade, eles desrespeitam os mais velhos.
Parece que essa frase foi dita para a nossa geração, não é? Para os dias que nós vivemos. Mas pasmem vocês, sabe quem disse isso? Sócrates, há 2400 anos atrás. Então o pregador está certo, né? Geração vai, geração vem, e os problemas continuam os mesmos. Eu me lembro da canção de Belchior, né? Uma canção que fez tremendo sucesso na voz de Elis Regina na década de 70, como os nossos pais. Uma canção belíssima, onde Belchior nos diz num determinado momento, né, falando sobre a sua tristeza de ter encontrado uma determinada pessoa na rua, ter lembrado, né, do seu tempo, cabelo ao vento, gente jovem reunida. E ele diz assim: olha, na parede da memória essa imagem é o que dói mais. Sabe por quê? Porque a minha dor é perceber que apesar de tudo que nós fizemos, ainda somos os mesmos e nós vivemos como os nossos pais. Soa completamente Eclesiastes para nós, né? Geração vai, geração vem. E nós temos essa certeza de que as coisas permanecem com tudo a mesma coisa, e se torna pior quando nós olhamos para o mundo, para a natureza, como o mundo parece sempre o mesmo lugar. Ele diz assim: olha, o sol se levanta, o sol se põe, o sol volta para o seu lugar onde nasce de novo, o vento vai para o sul e depois ele faz o seu giro para o norte. Preste bem atenção. No mundo antigo, esse homem já sabia que havia um percurso do vento. Ele diz assim: olha, os rios correm e o mar jamais se enche. É como se ele dissesse o seguinte: olha, os inquilinos mudam, mas a casa permanece a mesma coisa. O pregador está dizendo para nós que quando ele observa a criação e ele vê os padrões de repetição na criação, ele diz assim: olha, apesar de todo o nosso esforço, apesar de toda a nossa luta, a natureza permanece inalterada. E como é doloroso isso, irmãos, porque nós trazemos conosco esse senso de que alguma coisa está errada. Porque o homem foi criado como coroa da criação, como um ápice da criação, e nós olhamos para a criação e nós dizemos assim: olha, a ordem na criação, a perpetuidade na criação. Mas apesar dos nossos esforços, apesar da nossa luta, apesar de tudo que nós vivemos e passamos, nós passamos. E a natureza permanece a mesma, sem qualquer sinal de alteração. Parece tão paradoxal. Como a vida escorre pelas nossas mãos, pelos nossos dedos, né? E o mundo nunca muda, o mundo nunca é transformado. E essa é a sensação que se percebe no mundo debaixo do sol. Há uma canção muito interessante para quem gosta de rock and roll, né? De um álbum muito emblemático do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, uma canção chamada Time, onde o autor diz o seguinte: você corre para alcançar o sol, mas ele está se pondo e dando a volta para se levantar atrás de você uma outra vez. E ele diz assim: e o sol permanece relativamente o mesmo, mas você está mais velho, você está com menos fôlego e ainda você está um dia mais próximo da morte. Essa é a sensação
que o pregador diz que nós todos temos quando nós contemplamos a natureza e nós contrastamos a nossa brevidade em relação a essa constância, a essa perpetuidade da criação. A criação prega para nós, irmãos, uma mensagem sobre a futilidade da nossa vida. E que quando nós nos voltamos para essa criação, nós descobrimos que essa mensagem traz enfado, traz tédio, traz canseira, porque é repetição, é tédio, é um mundo que continua marchando adiante como sempre fez, apesar dos nossos esforços frenéticos para tentar transformar o mundo. O pregador diz: nós passamos e o mundo permanece o mesmo, e o problema permanece o mesmo. Então, ele se volta para uma segunda outra coisa no texto, do verso 8 ao verso 11, quando ele diz assim: se nós não conseguimos encontrar algum proveito, algum ganho, quando nós contrastamos a criação com a brevidade da vida humana, então vamos nos voltar para a história humana. Talvez nós possamos enxergar alguma marca, alguma coisa que a história humana pode trazer de proveito, de lucro, de sentido, de ganho para a nossa existência debaixo do sol. Mas a resposta permanece sempre a mesma: não, não há. Tudo é revel, revelim, tudo é rebel, rebelim. O problema persiste. Porque quando nós nos voltamos para nós mesmos, quando nós nos voltamos para a história humana, nós descobrimos que nós somos confrontados por duas leis que são universais na experiência humana. Sabe quais são? A primeira delas, a lei das expectativas não cumpridas. Quando você finalmente consegue o que sempre quis, o que sempre lutou, o que sempre buscou, o que é que você descobre depois que você chega lá, que você alcança o ápice? Sabe o que é que você descobre? O pregador diz no verso de número 8: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Nós descobrimos que nós damos de cara com a lei das expectativas não cumpridas. Quando você corre atrás, quando você consegue o que você sempre sonhou, que você se esforçou, que você lutou, você descobre que aquilo não consegue dar a você sentido e significado, e você fica mais cansado. Há uma canção muito interessante, né, de um dos grandes teólogos, de um dos grandes filósofos do Brasil, Raul Seixas, a canção Ouro de Tolo. Ele diz assim: olha, eu devia estar contente, porque eu sou o dito cidadão respeitável que ganha 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia estar contente porque eu consegui comprar o meu Corcel 73. Eu devia estar contente porque eu moro em Ipanema, né, na cidade maravilhosa, depois de ter passado 2 anos de fome aqui. Eu devia estar contente porque eu consegui o meu apartamento, eu fiz tudo, eu sou um sujeito que encontrou o que chegou lá. Mas sabe o que é que ele diz? Que quando ele chegou lá, o que é que existia lá no ápice? Ele diz assim: confesso que eu estou decepcionado. Debaixo do sol, queridos, as nossas expectativas não podem ser cumpridas. Nós corremos, nós nos esforçamos,
Mas quando nós chegamos lá, nós descobrimos que aquilo que lá está não pode nos trazer sentido, significado, propósito, e nós nos cansamos. Essa é a primeira lei. Segunda lei é a lei do retorno decrescente. Que lei é essa? Quando nós chegamos lá, quando nós alcançamos o que nós sempre buscamos, durante algum tempo, aquilo é capaz de trazer algum senso de satisfação ao nosso coração, mas de repente o retorno começa a diminuir e aquilo que causava satisfação agora nos cansa, agora nos esgota. Ela não pode mais nos satisfazer, porque é preciso algo mais. Você conhece essa sensação? O mundo conhece essa sensação debaixo do sol. É por isso que uma das canções que se toca aí de forma emblemática no mundo há tanto tempo, dos Rolling Stones, é: eu não consigo obter nenhuma satisfação. I can get no satisfaction, diz Mick Jagger. É a lei do retorno decrescente. O nosso coração nunca se satisfaz. É por isso que os olhos nunca se enchem, os ouvidos nunca se enchem. Pense bem nisso. Há sempre um livro novo para ler, há sempre uma música nova para ouvir, há sempre um filme novo, uma série para ver. Me lembro algum tempo atrás, daquela turma aficionada pelo GOT, pelo Game of Thrones, todo mundo naquela expectativa do final da série, e que frustração, Nada foi como se esperava que fosse, Nós precisamos de alguma coisa a mais, precisamos de outra, mas o problema persiste, o problema continua, diz o pregador. A vida nos decepciona. Sabe por quê? Porque não há nada de novo. Ele diz no verso de número 9: o que foi, é o que há de ser, o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, ver, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Às vezes nós nos voltamos para o novo em busca de alguma coisa que possa trazer proveito, mas nada é novo, diz o pregador, Existe um provérbio francês que diz assim: quanto mais as coisas mudam, elas se tornam iguais. E às vezes nós temos essa sensação de que o mundo está cheio de coisas novas. Você fala assim: ah, pastor, o senhor está falando isso é porque o senhor nunca viu o meu iPhone novo. É uma inovação, é uma novidade. Não. Sabe o que é que o iPhone seu faz? As mesmas coisas que os índios faziam antigamente, com seus sinais de fumaça. E você percebe como nós estamos caminhando para isso, Pela forma como nós conversamos no WhatsApp, só pelos sinaizinhos, nós estamos voltando ao que os índios faziam lá no começo, os sinais de fumaça. Não tem nada de novo debaixo do sol. Você fala assim: ah, pastor, é porque o senhor não conhece o meu carro. Se eu dissesse para o senhor quantos cavalos de potência o meu carro novo tem, ele não é novo. Ele é só uma variação daquele velho pangaré que puxava uma charrete antigamente, que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos bisavós possuíam. Tudo é velho, diz o pregador, Porque não adianta se voltar para o novo, para a próxima coisa, porque a próxima coisa é uma repetição do velho tema, do mesmo tema. É o carro novo, é o iPhone novo, é a casa nova, é a roupa nova.
Essa é a marca da futilidade, né, que marca a nossa vida debaixo do sol. E por fim, no verso de número 11, ainda nessa observação da história humana, da experiência humana, ele diz assim: que futilidade a nossa procurar deixar uma marca na história. Sabe por quê? Porque já não há lembrança das coisas que precederam, das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Ele diz assim, às vezes você diz assim: olha, eu estou em busca de fazer alguma coisa, deixar um legado, né, para a próxima geração, eu quero marcar o meu nome na história. Ele diz assim: eu tenho uma péssima notícia para você. Você será esquecido. O escritor americano Mark Twain tem uma frase interessante. Ele diz assim: o mundo lamentará você por 1 hora, depois ele esquecerá você para sempre. Todos nós seremos esquecidos. Não importa quão importante você seja debaixo do sol. Vamos pensar aqui hipoteticamente que os melhores de nós ganharão nomes de ruas ou nomes de prédio. Uma coisa interessante é que aqui na nossa igreja, né, na rua que hoje se chama Ramiro Júlio Ferreira, onde a nossa igreja está domiciliada, já teve outro nome essa rua. Mas alguém julgou que o senhor Ramiro Júlio Ferreira fosse tão importante aqui na nossa cidade, de fato era, né, que merecia um nome para a rua. Mas algum dia, queridos, essa rua mudará de nome e ninguém se lembrará quem foi Ramiro Júlio Ferreira, como ninguém se lembrará de quem quer que seja qualquer um de nós debaixo do sol, porque nós somos pessoas que são esquecidas. Então, que proveito tem um homem de todo o seu esforço, de toda a sua dedicação, de toda a sua labuta, com que se desgasta, com que se angustia debaixo do sol? Lembre-se, a perspectiva do Eclesiastes, do pregador, é analisar a nossa vida debaixo do sol. Ele diz assim: debaixo do sol é isso que você encontrará, é isso que sobrará a você. Nada, absolutamente nada. Mas no livro do Eclesiastes há uma outra perspectiva. Algumas vezes você verá, à medida que nós avançarmos por esse livro, que o autor fala de uma outra perspectiva, porque é a perspectiva debaixo do céu. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: é preciso ter uma outra perspectiva da vida acima do sol, uma perspectiva que vem dos céus, porque quando a nossa perspectiva muda, as coisas também mudam. Eu disse para vocês que olhar para a natureza é chegar a essa conclusão de que nós passamos e o mundo permanece sempre o mesmo. Mas pense bem numa coisa, né? O Salmo 19 que nós lemos aqui mais cedo, o salmista diz que olhar para a natureza faz com que nós percebamos a glória do Senhor, a declaração da glória do Senhor. Então, não é sem propósito, não é sem proveito olhar para a criação, porque essa ordem foi proposta pelo Senhor para o nosso bem e para a glória do seu santo nome. Debaixo dos céus, debaixo dos sols, a gente olha e vê repetição e vê tédio. Mas quando a nossa perspectiva muda, nós conseguimos enxergar a declaração da glória do Senhor no mundo criado. Nós começamos o nosso texto fazendo uma pergunta, dizendo o seguinte: que proveito, que ganho o homem tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Debaixo do sol, nada.
Mas quando nós olhamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, Paulo nos diz algo extremamente animador. Ele diz assim: o nosso trabalho no Senhor nunca é vão, inútil, sem proveito, sem ganho. Quando a nossa perspectiva muda, irmãos, nós conseguimos enxergar as coisas com outros olhos, a vida ganha outros tons. Nós lemos aqui debaixo do sol que o olho nunca cansa, o ouvido nunca cansa de ver e de ouvir. Mas na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano se penetrou uma coisa tão maravilhosa como esta. Deus tem preparado algo para trazer satisfação ao coração do homem, né? Aos seus olhos, aos seus ouvidos. Quando a perspectiva muda, tudo muda. Debaixo do sol, o pregador diz que não há nada de novo, não há nada novo, mas a Bíblia diz algumas vezes que Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Ele diz assim: farei novos céus e a nova terra. Sabe como? Por causa das boas novas que o Evangelho traz para nós. Pense bem, Jesus Cristo na terra foi algo que o homem nunca viu, algo novo. Os céus se rasgaram e Deus entrou na história humana. Que algo extraordinário é isso! O Evangelho traz algo novo, traz boas novas, que muda completamente a visão, a perspectiva da vida. O autor, o pregador diz que debaixo do sol nós seremos esquecidos, mas por causa do Evangelho e das boas novas do Evangelho, não é isso que acontece com o homem. Lucas capítulo 23, verso de número 42, quando Jesus está sendo crucificado ao lado de dois malfeitores, né? E um se rende a ele e faz um pedido e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, não se esqueça de mim. O que é que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós não seremos esquecidos por causa do Evangelho. A grande questão é: como é que nós enxergamos a vida, o sentido, o propósito e o significado que estão na vida? O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Colossenses capítulo 3, verso de número 3, um termo muito interessante. Ele diz assim, que as nossas vidas estão escondidas em Cristo. E a palavra escondida ali, a raiz da língua grega é a palavra cripto, de onde nós temos criptografia, né? Ou seja, existe algo que aparentemente não é possível ser visto e entendido, a não ser quando nós estamos em Cristo Jesus. O sentido, o significado, o propósito da existência está escondido em Cristo Jesus e nas nossas vidas em Cristo Jesus. Mas tudo isso vai depender da perspectiva com a qual nós contemplaremos a vida. É possível que nós olhemos para a vida excluindo Deus da equação debaixo do sol, e nós vamos chegar à conclusão que o pregador diz que obviamente todos chegam, não há nada lá, só há esquecimento, só há frustração, só há ilusão. Mas quando nós contemplamos as nossas vidas pela perspectiva dos céus, ou acima do sol, há sentido, há ganho, há lucro, há proveito, há saldo positivo para a nossa existência
quando nós estamos debaixo do Evangelho, da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. O que você vai escolher, meu querido? Como vai olhar para a vida? Como vai viver a sua existência? Como vai responder a essa pergunta sobre sentido, sobre propósito e sobre significado? Olhando para a vida no mundo, debaixo do sol, ou olhando para a vida da perspectiva do alto, dos céus, da eternidade em Cristo Jesus?